Paz do Senhor, irmãos, irmãs, paz do Senhor aos irmãos que também nos acompanham pela internet. Nós vamos concluir hoje uma série de estudos que começou lá atrás no livro dos Atos. Nós lemos Atos de 18 a 20, vimos como é que nasceu a igreja de Éfeso, com a chegada de Paulo ali à cidade, com todo aquele movimento de poder do Espírito Santo transformando a realidade daquela cidade. Depois nós saímos para a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, lemos os 6 capítulos, expomos o conteúdo dessa carta e hoje eu queria ler com vocês a última menção a essa igreja, a essa comunidade, a última menção àqueles irmãos que se encontra lá no livro do Apocalipse. Então abra aí, Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos 1 a 7. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Eu vou esperar todos os irmãos abrirem aí a Bíblia. Se você está em casa e está acompanhando o culto, também abra aí a Escritura Sagrada. Palavra do Senhor, o último livro da Bíblia, facinho de achar, né, irmãos? Capítulo 2, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, sentado mesmo no seu lugar. Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de proclamar a tua palavra. Nós te agradecemos por esse escrito tão precioso ter chegado até nós hoje, e pela misericórdia do Senhor podermos estudá-lo, meditar nele e extrair daqui, Senhor, princípios para a nossa vida e caminhada contigo. Nos dirija nesse tempo de reflexão, fale ao nosso coração e permita que nós saiamos por essas portas bem melhor do que temos entrado, pela transformação que a tua palavra gera em nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse para vocês, a gente começou esse estudo lá em Atos, vimos a história do nascimento da igreja, estudamos a carta que Paulo escreveu alguns anos depois a essa mesma igreja que ele havia plantado e cuja descrição estava nos Atos, e aqui há uma última menção a essa igreja no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. Eu queria situar você antes da gente expor esse texto. O ano é por volta do ano 95 depois de Cristo. O apóstolo João, ele está preso, ele está exilado na ilha de Patmos. Esse João aqui não é o João Batista que a gente menciona na Escritura, ele é o João Evangelista, ele é aquele que escreveu o Evangelho segundo São João, ele é autor das 3 epístolas universais, 1ª, 2ª e 3ª João, e o autor desse livro intrigante, o livro
do Apocalipse. O João está cerrado, está preso lá na ilha de Patmos, mas os céus estão abertos para ele. Ele tem ali uma visão do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, do Cristo não mais com os cabelos empoeirados e cheios de sangue, daquela imagem terrível da cruz, do Cristo que não tem mais as costas rasgadas pelos chicotes romanos. Ele tem uma imagem de um Cristo que tem o cabelo branco como a alva lã, que tem olhos como chamas de fogo, que tem os pés como que de latão reluzente. É um Cristo vivo, glorioso e todo-poderoso. E lá na ilha de Patmos, esse Jesus se dirige a João. Quando João percebe ou ganha conhecimento de que é Jesus quem está falando com ele, é o Cristo vivo, ele cai como morto. Dada a glória do Cristo. Ele cai como morto, mas Jesus o levanta, o encoraja e diz que ele escreva aquilo que ele vai ditar. Aquilo que ele vai falar. Essa, portanto, é uma carta especialíssima. Ela é de autoria humana, de João, mas ela é ditada pelo próprio Cristo. Ela é registrada com a grafia do João, mas é Jesus quem está falando com ele e está dizendo, anota do jeito que eu vou dizer, porque isso é para a minha igreja. E esse Jesus vai falar para 7 igrejas da Ásia. No livro do Apocalipse, há essas menções e símbolos que não são tão simples de entender e que desencorajam muitos de estudar o Apocalipse, mas como o pastor Paulo pregou aqui alguns domingos atrás, ele deve estar acompanhando também de casa, é um dos únicos livros que coloca diante de nós o fato de que ao lermos nós somos abençoados. Só de ler o Apocalipse você já é abençoado, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. E, curiosidade, esse foi o primeiro livro que eu li. Logo que eu me converti, logo que eu tive encontro com Jesus, todo mundo falava do Apocalipse e eu disse assim, eu quero ler esse livro. Só que eu li numa tradução que não era muito boa. Era a tradução dos TJs, das Testemunhas de Jeová. Uma tradução que não é tão fiel à Escritura. Mas li, enfim, era que eu tinha em mãos naquela ocasião. E o livro é enigmático por causa desses símbolos, que são, na verdade, linguagem apocalíptica. E deixa eu explicar isso para os irmãos. Linguagem apocalíptica é um tipo de linguagem meio que codificada mesmo. É algo que a gente escreve, mas a gente não quer que todo mundo entenda aquilo que a gente está escrevendo. Porque a igreja está vivendo debaixo de perseguição, debaixo do governo do imperador romano Nero, que se intitula Deus, e ao se intitular Deus, é claro que ele vai se levantar contra qualquer expressão religiosa que não reconheça nele, Nero, a figura divina. Então a igreja está conversando, está dialogando, há um escrito sagrado circulando entre essas 7 igrejas, mas numa linguagem que somente eles vão entender e que Roma não vai compreender. Isso é o que se chama de linguagem apocalíptica. E linguagem apocalíptica é também um tipo de linguagem que a gente vai encontrar no livro de Daniel. Daniel também tem esses códigos, essa linguagem velada, de modo que Daniel e o Apocalipse são, assim, livros exclusivos nas páginas da Bíblia Sagrada. Daniel no Antigo Testamento e o livro do Apocalipse aqui no Novo Testamento. Então você vai encontrar, lendo esse livro, 7 cartas a 7 igrejas que representam a igreja em sua totalidade. Você vai encontrar nesse livro a abertura de 7 selos. Você vai encontrar nesse livro 7 trombetas, 7 cavalos de multicores, cada um numa cor, 7 taças. Há muito simbolismo, há essa linguagem velada, mas que revelam coisas que já aconteceram, que estavam acontecendo e que viriam a acontecer. O livro era, portanto, um livro tanto histórico quanto de profecias futuras. Eu não vou entrar aqui nas escolas de interpretação, que são muitas. Esse seria assunto para muitos estudos dentro
do Apocalipse, mas eu quero me ater a essa carta hoje à noite, olhando tão somente para o conteúdo dela numa perspectiva histórica. O que Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso e o que ele estava dizendo a essa igreja se confronta de alguma forma com o que Paulo falou a essa igreja, por exemplo, quando escreveu aos Efésios, ou isso que ele diz tem alguma coisa a ver com a história da igreja lá atrás, na ocasião de sua fundação. Então, vamos olhar para a exposição dessa carta, que assim como as outras 6, tem uma estrutura muito parecida, é uma estrutura onde Jesus chega e se apresenta para essa igreja de uma maneira particular. Jesus, ele faz uma avaliação dessa igreja, destacando pontos positivos, pontos negativos. Jesus adverte essa igreja, dizendo o que pode acontecer se por acaso eles não derem ouvidos àquilo que ele está dizendo. E Jesus sempre conclui essas cartas com um apelo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ele também coloca diante dessas igrejas promessas. Se você ler as 7 cartas, você vai ver que cada uma delas tem essa estrutura muito clara. Então eu convido você a ler inicialmente o verso de número 1 no nosso texto, porque, em primeiro lugar, nós somos colocados aqui diante de uma ordem para que João escreva e diante da identificação daquele que está mandando João escrever. A ordem é: escreve, e escreve a quem? Verso de número 1, ao anjo da igreja. Jesus é quem dá a ordem. E o anjo da igreja é, na opinião da maioria dos estudiosos da Escritura, o pastor da igreja, aquele que fala à igreja. Jesus está, portanto, ensinando aqui de forma implícita que ao pastor cabe a tarefa de ser porta-voz de Jesus para a igreja. Ao ministro da palavra de Deus cabe a responsabilidade de comunicar não a sua própria voz, mas a voz do Cristo vivo, o ensino do Cristo vivo, a palavra do Cristo vivo, tudo aquilo que o Cristo é e que se revelou a nós. Como pastores, nós temos o dever de colocar diante da igreja. Nenhum pastor que entende o conceito de ser pastor e o chamado para ser pastor, ele ousará colocar diante da igreja a sua própria voz, porque ele sabe que a sua missão é proclamar a voz do Supremo Pastor, que é Jesus. Então há essa ordem: escreve ao anjo da igreja, porque cabe também a ele a tarefa de fazer conhecida a minha voz. E diga assim: isso diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. Lembre-se que a ordem é que João escreva as 7 igrejas. Ele diz que Jesus vai se apresentar aqui como aquele que tem 7 estrelas em suas mãos. Ele se apresenta, portanto, como alguém que tem essas estrelas, e essas estrelas são, portanto, a representação da vida da igreja. A vida da igreja está nas mãos de Jesus. A vida da igreja é contida nas mãos de Jesus. A vida da igreja pertence a ele e está nas mãos dele, portanto, segura. É por isso que quando João escreve o evangelho, diz: eu sei aqueles a quem eu pego pela mão, falando nas palavras de Jesus, e aqueles a quem eu tomo pela mão, ninguém as arrebatará dela. É Jesus dizendo. Nós, portanto, temos aqui uma ênfase na doutrina da segurança dos crentes. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. E nós temos vida porque Jesus nos dá essa vida. E é Ele mesmo também quem diz lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, os galhos dessa videira. O meu Pai é o lavrador. Quando Jesus coloca diante dessa alegoria, dessa imagem, dessa ilustração, ele transmite a grande ideia dizendo ali que sem ele, nada podemos fazer, porque a vida que flui na igreja é a vida de Jesus. Nós estamos enxertados nele e fora dele não podemos fazer coisa alguma.
Nós só podemos manifestar a vida de Jesus se estivermos nele. Por isso que ele diz aqui, eu tenho a vida da igreja em minhas mãos. E ele diz mais, ele diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro são a própria igreja e o seu testemunho. Um castiçal é aquela figura que certamente você já viu, que tem 7 pontas ali, onde se colocam 7 lâmpadas. É, portanto, uma figura de iluminação. A igreja é essa figura, e Jesus está dizendo, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu ando no meio da igreja enquanto ela testemunha a respeito de mim mesmo. Não foi isso que ele disse? Lá na grande comissão, no finalzinho do Evangelho de Mateus, vão, preguem o Evangelho, e eis que eu estou convosco alguns dias, todos os dias. E até quando? Até a consumação dos séculos. Mas os séculos vão se consumar. E quando se consumarem, nós temos a certeza de que Jesus não estará conosco, porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas quando houver a consumação dos séculos, nós é que estaremos com ele. Aleluia! Nós estaremos com ele. Enquanto isso, ele está no nosso meio, ele anda no nosso meio, ele potencializa o testemunho da igreja, ele permite que a nossa luz, que a vida dele mesmo flua através de nós. E quão interessante que João tem escolhido a imagem de uma estrela. Nós sabemos que o sol é uma estrela. Não é verdade, pastor Eli? O senhor sabe melhor do que nós. De quinta grandeza. Eu já não tinha esse detalhe. Mas as outras estrelas que a gente vê no céu, sabe o que sabemos sobre elas? Que elas não têm luz própria. Elas refletem. Os planetas não têm luz própria. Eles refletem a luz do sol. Então, quando a gente vê lá no céu brilhos, são reflexos, a maioria dos casos, pelo menos, da luz do sol. E João está dizendo, Jesus tem ali as estrelas nas suas mãos. A luz que a gente resplandece não é nossa. Eu não tenho luz própria. Você não tem luz própria, mas a luz de Deus resplandece na nossa vida e as pessoas veem a Deus através da vida da igreja, da luz da igreja. Isso é tremendo, irmãos. Isso é um privilégio maravilhoso que nós precisamos entender e glorificar a Deus por isso. É por isso que Jesus diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando a luz de vocês brilhar, que na verdade é a luz do próprio Deus em nós, o mundo verá a Deus. O mundo verá a Deus através do testemunho da igreja. A igreja é, portanto, essa luz que reflete a luz e a glória do próprio Deus na terra. Jesus, portanto, anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é ele que tem as 7 estrelas em suas mãos, ele se apresenta para essa igreja dessa maneira. Mas perceba que, em segundo lugar, Jesus se dirige a essa igreja avaliando-a. Ele faz uma avaliação completa da qualidade da vida dessa igreja. Ele vai dizer nos versos 2 a 4, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço também o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência. Perceba que essa palavra está se repetindo aqui pela segunda vez. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Olha a avaliação que Jesus está fazendo dessa igreja. Jesus fala das obras e do trabalho da igreja, e a palavra aqui para trabalho no grego é a palavra kopos, que dá a ideia de um trabalho, de um labor até a exaustão. Essa igreja era, portanto,
extremamente ativa, extremamente trabalhadora, mesmo num cenário e num contexto de sofrimento. Meu irmão e minha irmã, me permitam um parênteses aqui. Nós não vivemos sofrimento algum por causa do evangelho no Brasil. Quando alguém está dizendo assim na televisão, eu estou sendo perseguido, isso não tem nada a ver com o tipo de perseguição que os nossos irmãos sofreram no passado. Nero sentenciou inúmeros as feras no Coliseu Romano. Faltou madeira para confeccionar-se cruz para que cristãos fossem crucificados. Cristãos tinham os seus corpos umedecidos em piche e se tornavam tochas humanas nas ruas de Roma por sentença de Nero. Era um cenário de perseguição terrível. Então, quando alguém diz assim que no Brasil está experimentando perseguição, eu me entristeço e digo assim, essa pessoa não sabe do que está falando. Não tem ideia do que é perseguição. O que é perseguição aqui no Brasil? Você pode andar com sua Bíblia na rua? Pode. Se você quiser andar com a Bíblia de 2 metros na sua cabeça, alguém vai reclamar por conta disso? Não. Você tem total liberdade. Mas lá eles estavam escondidos dentro de catatumbas, em sepulcros. Eles se reuniam de maneira secreta, porque tinham as suas vidas em risco. Quando João está escrevendo o Apocalipse, por exemplo, ele é o último dos apóstolos, porque todos os outros foram martirizados. Todos os outros morreram por conta da perseguição. Então, pelo amor de Deus, que ninguém fale em perseguição no contexto brasileiro, porque não existe. Que ninguém fale em sofrimento nessas proporções, porque não existe. Então, quando Jesus diz aqui que essa igreja é sofredora, ela está sofrendo mesmo de uma maneira que eu e você não podemos entender. Não experimentamos na pele esse sofrimento. Mas o que me chama a atenção é que mesmo debaixo desse sofrimento, era uma igreja ativa. Era uma igreja empenhada, que trabalhava até a exaustão. Então, me permita falar aqui e encorajar você. Trabalhe, meu irmão. Trabalhe, porque você tem um ambiente mais do que propício para servir a Deus, para honrar a Deus com a sua vida. Nós deveríamos trabalhar e servir a Deus para além da nossa exaustão. Porque esses irmãos aqui sofriam. E sofriam de verdade, mesmo assim trabalhavam. Mesmo assim honravam a Deus com as suas vidas. Veja o que Jesus diz. Jesus fala da paciência da igreja. Nesse contexto de sofrimentos, ela era paciente, perseverante. Jesus fala da ortodoxia dessa igreja. Ele vai dizer, vocês não podem sofrer os homens maus. E vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Isso era uma referência a esses homens maus, a esses homens que se diziam apóstolos, mas não eram e que foram confrontados pela igreja e que foram achados mentirosos. Esses homens, eles acreditavam que o meio de purificação e de santificação era na prática do pecado. Era uma espécie de gnosticismo da época que dizia assim, para a gente se purificar e para a gente viver uma vida santa, a gente tem que pecar. Quanto mais você peca, mais a graça de Deus se manifesta e mais a gente se santifica. Que absurdo! Que absurdo! Mas era esse o ensino da época, assim como o ensino dos gnósticos, que dizia que a matéria era má e a única maneira de nos santificarmos era pecando e destruindo a matéria. E a igreja, na sua ortodoxia, confronta esses falsos apóstolos, esses homens maus, e a igreja desmascara esses homens, achando-os, nas palavras de Jesus, mentirosos. Jesus está elogiando isso. Deixa eu voltar com você para Atos 18 a 20. Você lembra que aquela igreja começou com discipulado? Porque tem lá, inclusive, uns irmãos que não sabiam a respeito do Espírito Santo. Paulo chega e diz assim, ei, e aí? Vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles dizem, a gente nem sabia que tinha o Espírito Santo. Aí Paulo os instrui,
ora por eles e eles são batizados com o Espírito Santo. Tinha lá um irmão que era chamado pelo nome de Apolo, varão poderoso nas Escrituras. Lembra dele? Está lá na origem da igreja de Éfeso, no nascimento da igreja. Ele se assenta para aprender com Priscila e com Áquila, um casal que servia a Deus ali. E eles são discipulados. O Apolo, que era poderoso nas Escrituras, é discipulado por esse casal. Então, você percebe como isso continua no DNA da igreja? Como isso continua presente na realidade da igreja? E aquilo, meu irmão e minha irmã, quando a gente é instruído na palavra de Deus, a gente não aceita outra coisa. Quando a gente é estabelecido no ensino da palavra de Deus, não adianta pessoa contar a história e vir com conversa fiada para a gente, porque é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos leva de vitória em vitória, é a palavra de Deus que nos move em uma vida de santidade e conhecimento de Deus. Então, Jesus faz todos esses elogios. Era uma igreja paciente, ortodoxa, era uma igreja que trabalhava até a exaustão, e ele vai colocar aqui um ponto importante, né? A igreja, no entanto, é elogiada por Jesus por resistir a esses homens maus. Como que uma igreja se torna assim? E eu já disse, com discipulado. Vimos como isso estava presente lá no nascedouro da igreja. Mas perceba como Jesus tem algo para falar contra essa igreja. Ele vai dizer, antes de terminar essa avaliação: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deixastes o teu primeiro amor. Então, o que seria isso? Antes de responder a essa pergunta, convém lembrar que essa era uma igreja elogiada pelo amor que ela tinha para com os irmãos. Se você ler lá Efésios capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer assim: eu dou graças a Deus toda vez que eu me lembro de vocês, por causa do amor de vocês para com todos os santos. Mas agora Jesus está dizendo para ela: tem uma coisa contra você. Você deixou o primeiro amor. E o que seria a perda desse primeiro amor? A perda do primeiro amor é o ódio pela prática dos que erram, convertida em ódio pelos que erram. Você notou que Jesus disse aqui: eu odeio as obras dos nicolaítas? Ele não disse eu odeio os nicolaítas, porque a gente não recebeu licença para odiar quem quer que seja. Mesmo aqueles que são contrários à nossa fé. A gente, pelo contrário, ora por eles, não é? Jesus vai ensinar isso na Escritura. Nós somos chamados a esse exercício de odiar a prática, mas não odiar a pessoa. A perda do primeiro amor é o exercício da religiosidade impondo-se sobre a liberdade das outras pessoas. Quando alguém, por exemplo, impõe uma religião a outra pessoa, ela não está agindo por amor ou em amor. Então tudo isso pode estar em foco aqui. A perda do primeiro amor é ainda o exercício do ministério cristão motivado não pelo amor às pessoas. Eu posso servir a Deus e fazer muitas coisas e fazê-las com a motivação mais escusa possível. E você diz assim: não, mas isso não é possível. Ora, 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu pegue todos os meus bens, venda tudo e divida com os pobres, se não tiver amor, é como um símbolo que faz lá o seu barulho característico, mas que se despeça em nada. Não reverbera pela eternidade. É isso que Paulo vai dizer. Então, é possível sim que a gente sirva a Deus e faça 1 milhão de coisas na igreja e a motivação não seja
a única motivação que valida o nosso serviço para Deus, a saber, o amor. Então, Jesus confronta a igreja nesse ponto. Mas vamos adiante. Em terceiro lugar, perceba que Jesus faz um convite ao arrependimento. Ele vai dizer no verso 5, a parte A, lembre-se, pois, de onde caístes. Lembre-se o que aconteceu com você que fez com que você mudasse a sua trajetória. Irmãos, é muito provável que em meio ao sofrimento a gente perca a doçura. E essa igreja estava experimentando sofrimento. É muito provável que quando a gente vai sofrendo e acumulando traumas e dores, a gente se torne duro, a gente se torne assim meio que amargo. E eu fico me perguntando se não é isso que acontece com a igreja nos nossos dias. Porque por muito tempo, a igreja foi vista como um gueto. A igreja foi vista como com licença da expressão, uma ralezinha. A igreja foi vista por muito tempo no nosso país como um grupinho isolado e sem força e sem poder. Mas agora parece que a igreja tem algum poder. Agora parece que a igreja se tornou expressiva. A igreja evangélica brasileira, inclusive, decide eleições. E isso parece seduzir muitas pessoas. Fazer com que os olhos delas brilhem assim. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez de estar por cima e de ditar as ordens. E aí o erro que se comete é que você já não faz isso por amor. Você já não faz isso motivado pela única virtude que valida qualquer coisa que fazemos para Deus ou para o reino. Então Jesus vem para essa igreja e diz, lembre-se de onde você caiu. E não apenas isso, ele diz, arrependa-se, pratique metanoia, mudança de mente. Arrependimento não é somente a gente chorar porque fez alguma coisa errada. Não é cometer um pecado e dizer assim, não, depois eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Arrependimento, metanoia, mudança de mente é, se eu tinha um norte para a minha vida, eu mudo de direção. Eu dou um giro, né, pastor, de 180 graus para ir num outro caminho, num outro rumo. Jesus está dizendo para a igreja que perdeu o primeiro amor, arrependa-se. Não basta fazer qualquer coisa para Deus se não for por amor. Então mude isso, lembre-se. Onde é que houve essa mudança? No seu modus vivendi, na maneira como você vivia a vida, e arrependa-se e pratique as primeiras obras. É interessante Jesus ter chamado os crentes a voltar à prática das primeiras obras. Há pessoas que não fazem nada pela obra de Deus e justificam isso com o fato de que elas não querem fazer com obrigação, elas têm que fazer por amor. E de fato, nós temos que fazer por amor. Mas eu também cometo um erro enorme quando eu acho que o amor é um sentimento. Quando eu acho que tem que ter cosquinha assim no meu coração e eu preciso fazer algo morrendo de felicidade para dizer assim, eu estou fazendo por amor. Uma ideia muito romântica da coisa toda que, se você pensar dessa forma, você nunca vai fazer nada, porque a ação é que precede a emoção. Quando você começa a fazer e quando você começa a focar naquilo que te motiva a fazer, é que você vai poder experimentar no seu coração o preenchimento, a saciedade de saber que você está fazendo alguma coisa por amor. Comece a fazer. Eu lembro que eu pastoreava no Rio Grande da Serra e nós sempre falamos assim, não é? É importante que você sirva a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas, motivado por amor. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Aí um dia uma mãe chegou com um jovem adolescente que estava trabalhando há pouco tempo e disse assim, pastor, ele parou de dar o dízimo. Mas por quê? O que aconteceu, querido? Dízimo é bênção para a sua vida. É que ele disse que ele não estava sentindo que estava fazendo por amor, estava fazendo por obrigação e preferiu não fazer mais. Eu falei, ai meu Deus do céu, o irmão Marinho está olhando para mim ali, complica, né, irmão Marinho? Aí,
explicamos para o moço e demonstramos para ele que a ação é que vai preceder esse coração generoso. Quando a gente serve a Deus sabendo que está fazendo o certo, mesmo que naquele momento te pareça difícil fazer o certo, é fazendo o certo que você vai encontrar prazer em Deus por fazer aquilo que você está fazendo para Deus. Consegue perceber isso? Porque se eu disser assim, não, eu só vou fazer por amor, não vou fazer por obrigação, pode ser que você nunca se convença de que de fato está fazendo por amor, até porque o amor é essa renúncia, essa entrega. Então, Jesus chama essa igreja ao arrependimento, à prática das primeiras obras. Comece a praticar, comece a fazer. E então você se perceberá fazendo por amor. Em quarto lugar, perceba que Jesus vai fazer agora uma advertência a essa igreja. E eu continuo ainda no verso 5, mas leio nesse instante a parte B do versículo. Ele disse, lembre-se, pois, de onde caíste, arrepende-se, pratica as primeiras obras. Parte B, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Lembra que eu expliquei qual que era o simbolismo do castiçal? A luz da igreja, o testemunho da igreja. Então Jesus está dizendo aqui para esses irmãos, e para quem quer que esteja fazendo a obra de Deus, não movido por amor, que se nós não nos arrependermos, nós perderemos o privilégio de testemunhar por Ele. A luz só vai iluminar as pessoas se essa luz for regada, for abastecida por amor. Então ele diz, quando não brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, se não voltares à prática do amor. E em quinto lugar, Jesus ainda coloca diante daquela igreja mais um ponto positivo. Ele reendossa, tens porém isso que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa quinta sessão é seguida por uma sexta onde Jesus faz um apelo e uma promessa. O apelo é, quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, isso se repetiu nas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, aquele Consolador que o próprio Jesus disse que viria para estar com os crentes na sua ausência física. Aquele Consolador que nos guiaria a toda a verdade. Aquele Consolador que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Aquele Consolador que intercederia por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que fala à igreja e Jesus está dizendo, quem tem ouvidos ouça o que Ele diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a promessa aqui é, ao que vencer, aquele que puder lidar com todas essas pressões, com todas essas tentações, com todas essas seduções do mundo de fazer e de aparecer no púlpito, no reino, na cátedra, mas ter o coração vazio de amor, aquele que vencer, aquele que puder passar por tudo isso sem se perder, aquele que sair do outro lado vencedor, a este eu vou dar a ele a oportunidade de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore é essa? Aquela lá do jardim. Tinham muitas árvores. Deus fala ao homem, se alimente de todas, exceto desta, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedecem, e logo que eles desobedecem, Deus tira aquela árvore dali do meio do jardim. E você vai encontrar menção dela lá na Nova Jerusalém. E ela está lá. E aquele que vencer eu vou dar que ele coma dessa árvore. A árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
Aquele que vencer tem a vida eterna. Aquele que vencer tem esse privilégio de ser eterno ou de ganhar o direito à eternidade dado, conferido pelo próprio Deus ao comer dessa árvore da vida. Então, essa é a fala de Jesus para aquela igreja de Éfeso que nasce no poder do Espírito Santo, com discipulado, com gente se arrependendo, com gente se convertendo. Essa é a carta de Jesus para aquela igreja que também recebeu uma carta de Paulo, explicando para ela no detalhe o que Deus fez por ela, a transformação que o Senhor operou nela, encorajando essa igreja a amar. E Jesus vem e fala o que ele falou aqui para essa igreja. Eu quero caminhar para o final da nossa reflexão, deixando para você pelo menos 4 lições que eu aprendo com essa carta, que eu aprendo com esse escrito. A primeira delas é que a gente precisa tomar cuidado para não fazer a obra de Deus movido por motivação errada. Isso ficou muito claro. Isso ficou escancarado aos nossos olhos. Jesus está dizendo que a única motivação que justifica que eu faça qualquer coisa para Deus é o amor. Tem que ser movido por amor às pessoas, tem que ser movido por amor ao próprio Deus, tem que ser em amor, por amor. Não pode ser, por exemplo, para a glória humana. Eu não posso servir a Deus esperando o aplauso dos homens. Eu não posso servir a Deus esperando reconhecimento humano. Eu preciso fazer motivado por amor. E tem tanta gente, irmãos, tanta gente, achando que ter uma posição vai conferir a ela um status diferenciado nos céus. E a verdade é que Deus não olha para nós como se eu e você fôssemos diferentes. Nós somos todos iguais, e o que nos diferencia é somente o amor que temos de uns para com os outros, o amor que temos para com Deus. Então, não adianta ser perseverante, não adianta ser ortodoxo, não adianta ser resistente aos maus se não tiver amor. Todas essas coisas são boas, são válidas. Nós precisamos continuar ortodoxo, viu? Jesus elogiou essa igreja por isso. Nós precisamos continuar resistindo os maus, aqueles que estão dizendo que são apóstolos e não são. A gente precisa continuar desmascarando estes, achando os mentirosos, como essa igreja o fez. Mas o vínculo da perfeição é o amor, e ele precisa estar sempre evidente na nossa vida. Então, o que motiva a gente, por exemplo, a pregar o evangelho? É converter o mundo? É fazer com que uma pessoa se renda ao nosso argumento? Se for essa motivação, nós estamos equivocados. O que tem que me motivar a ir e pregar o evangelho é amor por aquela pessoa, sabendo que se ela não tiver um encontro com Cristo, o destino dela é a condenação eterna. Eu preciso me deixar mover por amor. Então devemos ter especial atenção a esse fato de que nada se faz para Deus se não for sobre a motivação do amor, principalmente por conta de outros alertas que Jesus trouxe a nós nas Escrituras. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, ele diz, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Eu gosto da NVI, que diz assim, e nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas não da igreja, que serve a Cristo por amor, porque ela entende que essa é a essência de Deus. O nosso Deus é amor. E se não tiver amor em nós, é fato que também não haverá Deus em nós. Nós manifestaremos Deus ao mundo à medida que amarmos. E Jesus diz, se vos amardes uns aos outros, o mundo vai crer que vocês são meus discípulos. Em segundo lugar, a gente precisa tomar cuidado também com a armadilha do ativismo religioso. Você percebeu que essa igreja era ativa? Tinha muito trabalho, tinha muita gente ocupada, tinha
movimento o tempo todo, e não há problema algum nisso, exceto se isso estiver sendo realizado não pela motivação do amor. Então, quando não há amor em meio às atividades religiosas, há um sentimento de que a gente está pagando uma conta para Deus. Pode haver um desejo de agradar a Deus, que é tão maior do que deveria existir, que a gente fica fazendo, e a gente trabalha igual aquele filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor há tanto tempo, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus irmãos, com meus amigos. Você consegue perceber isso? Muita atividade, mas pouca reflexão. Abraça o mundo inteiro, mas perde a alma. Faz 1 milhão de coisas e esquece do essencial, que é amar. Então eu vou dizer uma coisa aqui que parece ousado, que parece perigoso, que pode fazer com que muita gente até coloque o pé no freio, mas é preciso que seja dito. Mais importante do que o serviço que você presta para Deus é a sua relação com Ele. Mais importante do que as coisas que eu tenho a fazer para Deus é a maneira como eu me relaciono com Ele. Porque a obra de Deus pode tomar o lugar do Deus da obra. E eu continuo adorando o Deus da obra. A obra é somente consequência. E se eu não puder fazer, que eu continue amando esse Deus da obra, porque Ele é perfeitamente poderoso para me amar da mesma maneira. Então, quando a gente pastoreia e fica muito tempo à frente de igreja, e a gente precisa se ausentar do púlpito, surge um conflito. E agora, o que é que eu vou fazer para Deus? E agora, como é que Deus vai me ver, já que eu não sou mais o pastor que está fazendo a obra para Ele? Sabe como é que Deus nos vê? Da mesma maneira. Sabe como é que Deus nos ama? Da mesma forma, porque Ele não nos ama por aquilo que a gente faz, Ele nos ama porque Ele é. Porque o amor dele é assim. Então, eu preciso tomar cuidado com o excesso de atividades para não me perder no processo e para não achar que o amor de Deus por mim é somente por aquilo que eu faço. Não, o amor de Deus por mim é porque o amor dele é por mim, porque ele é amor. Ponto. Terceira lição que eu quero deixar para os irmãos, a gente precisa tomar cuidado também para não odiar os nicolaítas. A gente precisa tomar cuidado para odiar as práticas, mas não os. Isso é muito importante no tempo que a gente vive, irmãos, que é marcado por diversidade de opiniões. Isso é muito importante que seja dito em um tempo em que parece que há um confronto e um ódio aberto, por exemplo, a comunidades como as dos LGBTs. E tem cristãos se armando e lançando ódio contra eles. A gente não os odeia. A gente tem todo o direito de discordar de práticas, mas a gente não odeia essas pessoas. De modo que se qualquer um entrar aqui, nós precisamos abraçá-las e acolhê-las da mesma forma. A gente não odeia os nicolaítas. A gente precisa agir dessa forma e sob esse princípio diante das divergências políticas que a gente vive. Tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita, tem gente que é de centro. Mas, meu irmão, o amor que eu preciso ter para com qualquer uma dessas pessoas precisa ser o mesmo, porque elas também foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, deixa eu dar um recado para você que vive brigando aí em rede social porque o fulano é de esquerda ou de direita. Ame essa pessoa, porque nada impede que as opiniões diferentes nos separem. O amor pode nos manter, sim, unidos. A gente pode caminhar junto, irmão, mesmo que as pessoas pensem diferente da gente. A gente não deve, por exemplo, odiar pessoas de outras religiões. Nós não somos chamados a isso. A gente não odeia os nicolaítas. Tem pessoas, por exemplo, que são adeptos de religiões de matrizes africanas,
ou que são católicos, ou que são dos Testemunhos de Jeová, ou que são de qualquer outro grupo religioso. Eu não odeio essas pessoas. E interessante, eu comecei a prestar serviços, a servir pessoas, a prestar um serviço como empresário, como microempreendedor, e como o Senhor tem me levado a servir pessoas de outras religiões. E eu chego lá, a pessoa fala assim, olha, você não vai se incomodar, não, a minha casa tem isso ou aquilo. E eu digo, mas de maneira nenhuma, eu preciso respeitar você, como eu exijo que você me respeite, fica em paz, fica tranquilo. E aí, em alguns momentos, olha, eu sou cristão, mas vou orar para que Deus te abençoe. E na maioria das vezes, meu irmão e minha irmã, o Senhor tem dado graça e eu tenho conquistado um respeito enorme dessas pessoas que são de uma religião totalmente diferente daquilo que nós entendemos ser a fé cristã. Você percebe isso? A gente não é chamado para odiar essas pessoas. A gente não vai resplandecer a luz de Deus a essas pessoas se a gente não agir para com elas com amor, com honestidade, com integridade, sim, com justiça, mas com amor. Um dia, eu estou sentado no refeitório da empresa e um amigo vira para mim e fala assim, já pensou se eu tiro uma foto aqui e posto lá no Facebook, o pastor e o macumbeiro? Aí eu falei, e por que não? Vai lá, posta, você é meu amigo, apesar de tudo. E ele postou. E, irmãos, isso é uma lição para o mundo, de que a gente não precisa viver em guerra só porque as pessoas pensam diferente da gente. Nós não somos autorizados a odiar os nicolaítas. Mas em quarto e último lugar, a gente também precisa tomar cuidado para começar bem e terminar melhor. A gente precisa começar bem e terminar melhor. Porque essa igreja teve um começo tremendo. Já citei para vocês algumas vezes durante nossos estudos de como que aquela igreja nasce e o Espírito Santo opera poderosamente na vida dela, através da vida da igreja. Paulo vai dizer, inclusive, quando escreve aos Efésios, em texto que já citei, no verso 15 do capítulo 1, dou graças ao ouvir da fé e do amor de vocês para com todos os santos. Eu dou graças a Deus por isso. Mas alguns anos depois, Jesus está escrevendo a essa igreja e está dizendo, vocês deixaram o primeiro amor. Então, eu entendo esse movimento como um chamado a refletir que não basta começar bem, a gente tem que terminar melhor. Nós precisamos ser, hoje, mais crentes do que fomos ontem. Nós precisamos ser, amanhã, mais crentes do que fomos hoje. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, a minha oração por você, por essa igreja, é que o nosso amor seja tão evidente e tão glorioso, que mesmo diante das dificuldades e do mundo frio que parece atuar sobre o nosso amor, tentando esfriá-lo, a minha oração por Vila Nova, pelas congregações, por todos os irmãos que nos ouvem, é que a gente possa dizer, como Paulo, referindo-se àquela virtude da fé, mas referindo-se também ao amor, combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei o amor. Guardei o amor. E continuarei fazendo uso dessa virtude por toda a minha vida, porque eu sei que nela eu manifesto a essência de Deus. Quando eu e você compreendemos isso, nós compreendemos também que essa é a nossa maior vocação. Você foi chamado para amar. Por isso a Bíblia é tão contundente em falar do amor e em nos chamar a amar à medida de Cristo.
tem um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Então, que o Senhor nos ajude nessa missão, que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Na escola dominical, há muito tempo atrás, quando eu dava aula ainda para os adolescentes, eles diziam assim de vez em quando: o amor é uma dor. E parece que é mesmo, né? A caridade é sofredora, Paulo disse em 13 de 1 Coríntios. Mas esse é o supremo chamado de Deus para mim e para você, e o Senhor há de nos ajudar nisso, por toda a nossa caminhada aqui. Fiquemos de pé, vamos orar. Se por acaso você deixou o primeiro amor, se por acaso você acha que alguém no mundo deixou de ser digno do alvo do seu amor, se você talvez esteja acreditando de que essa história aí do CPF cancelado é algo justificável, que vale celebrar a morte de quem quer que seja, já vai tarde, eu convido você a voltar ao primeiro amor. Porque o Senhor nos chama a esse exercício de amar até mesmo os nossos inimigos, até aqueles que se levantam contra nós, porque a gente não tem inimigo. Eu não tenho inimigo nenhum. Eles que se levantam e se colocam como meus inimigos, e nem por isso eu estou desobrigado a amá-los. Eu vou amá-los porque esse é o mandamento de Deus para mim. Esse é o mandamento de Deus para a sua igreja. Então eu quero convidar você a orar, pedindo ajuda aos céus para que isso seja uma realidade na nossa vida. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra tão confrontadora. Nós te agradecemos por essa palavra que nos chama, Senhor, a caminhar em amor, a manifestar o teu amor. Paulo diz: andem imitando a Deus em amor. Paulo fala dessa necessidade de amarmos até os nossos inimigos, e nós sabemos, Senhor, que não podemos coisa alguma se não for o Senhor. Então, pedimos ajuda, oramos essa noite por nossos inimigos, aqueles que se colocam diante de nós como antagônicos, aqueles que se colocam como nossos inimigos, Senhor, porque, como dissemos aqui, não temos nenhum. Pai, nos ajude a manifestar o amor do Senhor para com esses, porque esse é o desejo do coração do Senhor para a sua igreja. Nós te pedimos isso e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado aos irmãos. Eu devolvo a palavra, pastor Eli.